Olá, meus amigos, este é mais um encontro nosso para refletirmos um pouco sobre a doutrina espírita, que é luz, que é amor e que é caridade. Nesse momento inicial, pedimos a Jesus, o nosso maior irmão, o nosso mestre, o governador da terra, para nos encher de luz, para nos ajudar a nos colocarmos numa posição receptiva, para que, além de sua luz, do seu amor, possamos também receber em suas reflexões, em nossas reflexões sobre suas mensagens, tudo aquilo que precisamos para nos construir como verdadeiros cristãos. Hoje eu estou querendo abordar uma história que sempre me interessou muito, eu sempre gostei muito. Nós vamos encontrar no livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. É um livro que nos conta, como o próprio título diz, sobre aquele movimento inicial onde havia necessidade de manifestações físicas, e as mesas girantes começaram nos Estados Unidos, foram para a Europa, na Europa rodaram por toda a Europa, muitas vezes no meio de saraus de pequenas festas, muitas vezes como um simples divertimento, até que, passados esses primeiros momentos de curiosidade, foram se tornando esses encontros com as mesas, encontros mais sérios, onde se sentia necessidade de estudar esses fenômenos. Esse momento que me interessa muito fala de Victor Hugo, aquele genial poeta, romancista e dramaturgo francês, já famosíssimo por os romances, por sua obra maravilhosa. Quase todos nós já lemos, já conhecemos a obra Os Miseráveis. Então, Victor Hugo era este homem já muito reconhecido, muito popular, com ideias progressistas, com ideias cheias de caridade, e que depois do golpe de Estado dado por Napoleão III, sobrinho daquele Napoleão mais famoso, ele, depois desse golpe de Estado, por denunciar os graves problemas que estavam acontecendo na sociedade e por chamar este homem cheio de orgulho, se achando alguém acima da humanidade, Victor Hugo o chama de Napoleão o Pequeno. A partir desse momento, ele é mais perseguido, até que é exilado numa pequena ilha, a ilha de Jersey. Lá, durante longos meses, ele sente o isolamento, aquele homem de tão viva cultura, que vivia sendo chamado para os melhores salões, os melhores no sentido cultural, aquele homem que vivia cercado de livros e de pessoas cultas ali na ilha de Jersey, sente um tédio imenso, uma pobreza cultural que lhe trazia muita tristeza. Pois nós vamos ver que em agosto de 1852, aporta nessa ilha a Senhora de Girardin, uma incentivadora, uma mulher que estava, à época, fascinada pelo fenômeno físico das mesas que giravam. Ela vem até essa ilha, quer trazer para aquelas pessoas
não só para a família de Vitor Hugo, mas outras famílias ali desterradas, me perdoem, ela quer trazer esse fenômeno, quer demonstrar esses fenômenos. Vitor Hugo, como um homem muito inteligente, muito estudado, vê aqueles movimentos, aquelas notícias que chegavam com deboche, com sarcasmo, com desprezo. E fica sabendo de que ela estava indo a uma casa, a outra, fazendo tentativas com uma pequena mesa para obter os fenômenos que eram obtidos na França. Fica sabendo que nas primeiras casas em que ela foi, as mesas não giravam, as mesas não traziam nenhuma resposta. Madame de Girardin tenta, inclusive, numa mesa quadrada que não era indicada. Mas num belo dia, pela manhã, ela resolve ir a uma loja que vendia móveis infantis e encontra lá a mesa especial, que deveria ser uma mesa redonda, não muito grande e apenas com um pé central. Assim, a partir desse momento, ela se enche de esperanças. Muitos diziam a ela que nada aconteceria, mas tal era a sua fé, tal era a sua certeza, porque foi estabelecida antes na França, que ela não desistiu. Neste penúltimo dia em que ela estaria na ilha de Jersey, mais uma vez, Vitor Hugo é convidado a assistir. E ele diz depois em carta para sua esposa que apenas porque sentia um tédio imenso resolveu comparecer àquele encontro. Madame de Girardin não sabia que o grande amor da vida de Vitor Hugo, sua filha Leopoldina, depois de casar com um filho de um grande amigo dele chamado Carlos, houve aquele casamento em Paris, toda aquela felicidade, todos aqueles rituais. Pequena comitiva foi levar o casal até o rio Sena para que partissem ali para a lua de mel. E Vitor Hugo e sua mulher tiveram a grande tristeza de ver, após a cerimônia, após as despedidas, tudo o que prometia ser uma grande felicidade, eles veem sem nada poder fazer. O navio, o pequeno barco em que sua filha e seu genro estavam começando a viagem de lua de mel, eles veem o barco naufragar e o casal desencarnar afogado. Fora um sofrimento, é fácil de se entender, um sofrimento terrível. Vitor Hugo vai a esse encontro, totalmente desconfiado, apenas para matar o tempo, apenas para se distrair. E qual não é a surpresa? Logo após aquelas primeiras tentativas, quando a mesa começa realmente a dar as respostas, ele é surpreso e agradavelmente surpreendido pelo espírito de sua filha Leopoldina, que vem falar para ele, como para todos nós, de que a vida continua, de que os nossos amores que partem antes de nós jamais deixam de existir, jamais deixam de nos amar, que se nós sentimos saudades deles, eles também sentem saudades de nós. A partir desse momento, algo muda no íntimo
de Victor Hugo. Victor Hugo passa, então, a procurar, a buscar, ali naquele isolamento da ilha de Jersey, outras sessões onde pudesse saber, onde pudesse se comunicar por pequenos momentos com aquela sua filha, que era, sem dúvida, o seu grande amor. Allan Kardec depois vai colocar algumas dessas anotações no Livro dos Médiuns, sem se referir ao que acontece em seguida. Porque Victor Hugo vai ficando cada vez mais carente de manifestações do espírito de sua filha. Começa a perseguir, a andar atrás da onde houvesse a possibilidade de uma mesa girante fazer aquela comunicação, e ele vai seguidamente a inúmeros lugares pedindo que não só acontecesse novo encontro com o espírito que tinha sido sua filha, como ele começa a pedir a grande graça de ver um espírito. Interessante isso, vamos fazer um parênteses. Nós, muitas vezes, no início da educação da nossa mediunidade, também temos muita vontade de ver, de sentir espíritos, esquecendo que a mediunidade é santa, que a mediunidade vem do mundo espiritual para nós e que não nos chegará de uma forma rápida, sem que tenhamos o trabalho, o preparo necessário. Mas naquela época, Victor Hugo, um pai desesperado, que descobre que seu grande amor, sua filha, ainda existe, começa a pedir com muita ansiedade que pudesse não só ter comunicações da filha, mas que também pudesse ver um espírito, qualquer espírito. O tempo passa, ele continua nessa busca, nas sessões que ele consegue assistir, nada acontece, mas um certo dia, às 3h da manhã, batem à porta de sua casa, que era uma casa de 2 andares. Victor Hugo, sem lembrar desses pedidos, desce, abre a porta e qual não é o seu espanto, quando ao abrir a porta se depara com um espírito todo de branco que se apresenta a ele como a Dama Branca e lhe diz: há tanto tempo eu acompanho você, pedindo para ver um espírito que hoje vim satisfazer o seu desejo. Victor Hugo não tinha preparo. Se tivesse, já teria acontecido. Mas tal foi a sua insistência que o espírito resolve procurá-lo e lhe diz: me chame de Dama Branca. Victor Hugo é tomado de um terror terrível. Sua mulher descreve depois como um terror sagrado. E aquele caminho que ele antes fizera, pedindo para ver um espírito, ele agora o refaz, pedindo para, por favor, nunca mais ver nenhum espírito. Dama Branca ainda lhe aparece algumas vezes e ele, com essas aparições, vai ficando aterrorizado, mas algo de bom sempre acontece, lhe dá a certeza da sobrevivência da alma, a morte que é só do corpo físico, que é apenas um desencarne. Mais tarde nós vamos ver Allan Kardec falando dessa senhora Girardin, essa senhora que levou as mesas à ilha de Jersey, essa senhora que propiciou todos esses fenômenos e que depois de desencarnada
foi também capaz de trazer inúmeras manifestações. Allan Kardec, esse nosso grande professor, o bom senso encarnado, lista a Senhora de Girardin como um espírito sério. Aí a gente vê a grandeza, a seriedade, a coerência desse espírito. Nós vamos, então, lembrando que o tempo passa, essa situação passa. Vitor Hugo vive os últimos anos de sua encarnação extremamente sereno, e se antes já era um humanista, se torna um humanista exemplar. E nós vamos dar um salto no tempo. Vamos dar um salto também geográfico, e agora nós vamos observar no Brasil, no início dos anos 1900, numa pequena cidade chamada Sacramento, em Minas Gerais, um dos grandes apóstolos do Espiritismo, Eurípides Barçanufo, o criador da primeira escola espírita no Brasil, chamada Colégio Allan Kardec, que funcionou durante muitos anos com um ensino realmente revolucionário, um ensino que repetia aquele ensino dado no Castelo de Yverdun pelo mestre de Kardec, por Pestalozzi. Um ensino que naquela época era algo inimaginável e que produzia nos seus alunos um saber e uma sabedoria inigualáveis. Além dessa escola, Eurípides Barçanufo era um médium maravilhoso, exercia mediunidade, vários tipos de mediunidade, com uma naturalidade enorme, e era também médico receitista. Trabalhava com ele a sua irmã. Sua irmã fazia as receitas, manipulava as receitas que Eurípides recebia. E essas receitas curavam tantas doenças, faziam tanto bem a tantas pessoas e eram, é claro, doadas às pessoas gratuitamente, que com o tempo as caravanas foram se avolumando. Eram doentes que chegavam de todo o Brasil em busca da cura. Eurípides ganhava um salário muito pequeno, sobrava-lhe muito pouco do emprego que tinha como guarda-livros, porque é claro que o Colégio Allan Kardec nada cobrava. Daquele seu pequeno salário como guarda-livros, ele tirava uma grande parte para comprar os componentes a serem manipulados por sua irmã. Em muitos momentos, aqueles remédios iam escasseando. Sua irmã ficava imensamente ansiosa, o procurava repetidas vezes e lhe dizia do medo de ter que deixar de produzir aqueles santos remédios. Sua irmã, ao falar com ele, sempre tinha a mesma resposta: não se preocupe, nada há de faltar. A serenidade daquele apóstolo era a serenidade desses seres que caminharam bem mais do que nós e que têm um contato mediúnico perene com a alta espiritualidade. Num certo dia, os remédios realmente estavam muito perto do fim. E sua irmã corre até a casa dele naquele último momento do dia que ele tirava para meditar, para orar e para dormir um pouco. E fala com desespero dessa situação.
ele respira fundo e lhe diz: não se preocupe, minha irmã, esta noite a Dama Branca, um espírito de imensa luz, que se veste toda de branco e que se diz chamar Cáritas, veio até mim e falou que amanhã teremos todos os remédios. E realmente, no dia seguinte, eles recebiam um grande carregamento de remédios vindos de uma outra cidade. Nós vamos lembrar então da Dama Branca. A Dama Branca, que há quase 100 anos apareceu para Vitor Hugo, e a Dama Branca, que apareceu para Eurípides Barçanufo, se dando o nome de Cáritas e lhe dando a certeza de que ele teria a ajuda necessária. Será que é o mesmo espírito? Será que há uma Dama Branca ou será que existiam 2 ou mais damas brancas? Isso pouco importa, mesmo porque sabemos que espíritos não têm nome, que espíritos aceitam o nome pelos quais são chamados. Importante, então, virmos aqui ao Livro dos Espíritos, na questão de número 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Não é o caso, porque nem Vitor Hugo, nem muito menos Eurípides Barçanufo, o grande apóstolo de Sacramento, não foram rebeldes. Mas a gente lembra dessa questão e da resposta maravilhosa dada por São Luís e Santo Agostinho, dizendo que jamais somos abandonados pelos nossos espíritos protetores, por mais rebeldes que possamos ser. Se nós, tão imperfeitos, muitas vezes rebeldes, jamais somos abandonados por esses espíritos, imaginemos um espírito como Eurípides Barçanufo. Diz assim, depois da resposta dada por São Luís e Santo Agostinho, eu quero ler só uma pequena observação de Kardec. Diz ele assim: nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime essa ajuda. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? E essa explicação vai seguindo, e nós vamos refletindo sobre a grandeza da doutrina espírita, a nos consolar, a nos ampliar os nossos pontos de vista. Pois se os espíritos mentores, protetores, não abandonam espíritos rebeldes, se um pai, como está aqui na explicação de Kardec, um pai comum, é capaz sempre de proteger e orientar seus filhos, imaginemos espíritos cheios de luz, que proteção trazem a esses outros espíritos encarnados em missões maravilhosas para nos trazer a certeza de que a vida continua e de que a misericórdia divina está sempre conosco. A dama ou as damas brancas, não importa, são esse exemplo concreto dessa ajuda que jamais falta a nenhum de nós, mesmo que não a vejamos
ou não as escutemos. Que sigamos consolados, porque essa doutrina é realmente capaz de nos consolando, nos ajudar a caminhar cada vez mais para que possamos nos iluminar. Muito obrigada, que Jesus esteja com cada um de nós.